Em Portugal tivemos, numa população de 10 milhões de habitantes, tivemos à volta de 5 milhões e 700 mil casos, com 27.600 mortes, é aquilo que está calculado. No entanto, parece muito, e é, mas foi uma taxa que foi mais do que 2 vezes menor, uma taxa de letalidade do que da média global a nível mundial. Pois, o comportamento dos portugueses foi exemplar, digo isto. Nós víamos, por exemplo, nos outros países da Europa, aquelas manifestações violentas, por exemplo, contra as medidas de isolamento, depois aquelas manifestações violentas contra as vacinas, com imensa gente, os portugueses aderiram às vacinas entusiasticamente, os portugueses cumpriam as normas de isolamento e vi imensa gente que a principal preocupação deles não era contraírem a doença, era contagiarem outras pessoas. As pessoas que andaram, médicos, enfermeiros, o pessoal de limpeza, que estavam nos hospitais, nem tinham tempo para pensar se estavam em burnout ou não, porque realmente tinham um espírito de missão e tratar daqueles doentes era realmente mais importante que tudo isso. Mas não basta existirem vacinas. Nós sabemos que havia muitos países onde se dessemos vacinas era deitá-las ao lixo, porque não havia uma organização na forma da administração das vacinas. Estragavam-se, eram roubadas, eram contrabandeadas, e nesse aspecto é realmente a homenagem que eu aqui faço ao Sr. Almirante Gouveia Melo, que de forma tranquila, pacífica, de uma eficácia extraordinária, pôs este sistema todo a funcionar. E as pessoas pode ter certeza que lhe ficaram muito gratas. Nas primeiras semanas após o início da vacina, que a vacina ainda não fazia, houve um pico grande em janeiro, no fim de janeiro, em que realmente a letalidade foi de 2,1. Um ano depois, no mesmo pico e no mesmo mês, a letalidade foi 32 vezes menor. Pode ter, será só da vacina? Foi da vacina em grande parte. Pronto, outras causas também poderão explicar. Depois, acho que devemos fomentar, independentemente de créditos religiosos, independentemente de créditos políticos, uma cultura de valores que são comuns a todos, para a sociedade. Em vez de ser a cultura de valores dos reality shows e da Casa dos Segredos, era realmente começar-se a pensar em valores de bem comum, de altruísmo, de humildade, de espírito de serviço, de competência e até de coragem. Quando o professor Fernando Araújo me deu a honra realmente de ser o primeiro vacinado, isto para mim não foi preciso coragem nenhuma, porque foi um dia... Eu já levei tantas vacinas que eram novas na minha vida e nada me aconteceu e acredito imenso nas vacinas, mas o motivo da escolha foi por aquilo que já foi dito aqui, um bocado, foi porque foi um bocadinho para recompensar o Serviço de Doenças Infecciosas, porque fez antes da pandemia e durante a pandemia. Portanto, eu sou apenas o rosto desse serviço e sou o portador de qualquer distinção que me é atribuída realmente para o Serviço de Doenças Infecciosas. Obrigado. É um prazer estar aqui e agradeço à Câmara de Porto, ao Sr. Presidente, esta homenagem e ter-me incluído nesta homenagem enquanto representante da Task Force da vacinação. De facto, há 3 anos atrás, morriam em média por dia 300 portugueses. E estávamos perante um de 4 cavaleiros do Apocalipse, que era uma peste. E havia que nos unirmos, havia que fazer algo de extraordinário, primeiro a nível mundial, que se conseguiu com as vacinas, foi um grande esforço a nível mundial, e depois dentro das nações a fazer o processo de vacinação. Como a mim e à Task Force, a honra de podermos participar nesse processo e tentar organizar da melhor forma que sabíamos e que podíamos o processo. Não me canso de elogiar os profissionais de saúde, que foram incansáveis, com um verdadeiro espírito de missão extraordinário, próprio deles, mas que eu comparava muitas vezes ao espírito de missão militar. Nunca se recusaram a fazer o que tinham que fazer, disciplinados, ordeiros e focados em conseguir fazer o processo de vacinação o mais rapidamente possível. E também queria referir outro dos atores muito importantes deste processo, que contribuiu para o sucesso, foram os autarcas.
nós franchizámos o processo aos autarcas. E os autarcas foram verdadeiramente os franchizados deste processo de vacinação, que tomaram em mãos o processo e ajudaram imenso o Serviço Nacional de Saúde e o sistema de saúde a conseguir fazer o processo de vacinação. A coisa mais importante para mim foi que a população, os portugueses no seu todo, com o seu sistema de saúde, com as organizações, com o sistema político, os portugueses no seu todo, conseguiram fazer o processo de vacinação primeiro que todos os outros países. Isso só mostra que quando estamos unidos e quando precisamos e temos um objetivo comum, somos muito competentes, muito capazes e não somos inferiores a ninguém, nem ficamos atrás de ninguém. Isso para mim foi uma boa surpresa e uma surpresa que me deixou muito animado e, como é evidente, com esperança no futuro, no nosso futuro coletivo. Tenho esperança que sejamos todos portugueses, nessa altura, unidos num único objetivo, sem divisões internas e focados na sobrevivência e na nossa capacidade de resistir a todos os sacrifícios que se possam colocar à nossa frente. Senhor Dr. Rui Moreira, Presidente da Câmara Municipal do Porto, permitem-me que insista saúde todos os autarcas da nossa muito nobre cidade invicta, que estão presentes, e que lhe agradeço de forma muito particular o ter-se lembrado de me convidar para me associar a esta importante iniciativa para distinguir um conjunto de pessoas e de instituições com a distinção de mérito Ricardo Jorge, lembrando, aliás, que eu fazia parte do elenco municipal que, sob a sua liderança, aprovou no ano 2020, que já nos parece tão longínquo, a criação desta distinção de mérito hoje atribuída pela primeira vez, Memória sem Esquecimento. Porque devemos isso às pessoas que sofreram com a pandemia, aos quase 28 mil portugueses que morreram na pandemia, aos profissionais de saúde que dedicaram a sua vida em momentos terríveis a lutar contra a pandemia, a todos os que se tiveram que envolver, porque entre as lições que não podemos esquecer na pandemia, há uma que me parece absolutamente essencial e que, aliás, quer o professor António Sarmento, quer o almirante Gouveia Melo já aqui referiram, o envolvimento do poder local. Acho que ficou absolutamente claro que uma das causas que permitiu ao país os resultados que obtivemos e de que nos devemos orgulhar no combate à pandemia foi a mobilização extraordinária que o poder local teve. Acho que isso é, aliás, muito inspirador para uma parte do que temos que fazer na reorganização do Serviço Nacional de Saúde, que tem que também ser mais descentralizado. Estar mais próximo das pessoas. Demos um primeiro passo nesse sentido com a descentralização. Tive a ocasião de, há poucas semanas, assinar em nome do Governo o acordo de descentralização com a autarquia do Porto. É um passo na direção certa, mas acho que ainda nisso tenho que acompanhar, aliás, as críticas do Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto. É um passo ainda tímido que temos que continuar a trabalhar para que esta descentralização e esse envolvimento da comunidade na proteção da nossa saúde seja mais continuado no tempo e não aconteça apenas num momento como este na pandemia. Porque sim, o Serviço Nacional de Saúde, apesar das dificuldades que hoje enfrenta, é um serviço essencial à nossa vida coletiva. É essencial à coesão da nossa sociedade e sempre que é verdadeiramente posto à prova, bem, com mais ou menos dificuldades, ele acaba por ser capaz de dar uma resposta. Isso deve-se, aliás, principalmente à qualificação dos nossos profissionais de saúde, dos médicos, dos enfermeiros, de muitos outros profissionais. Qualificação que tem uma componente técnica, mas tem uma componente humanística e deontológica que é muito importante realçar. Reservo um agradecimento especial às pessoas e aos representantes das organizações e das empresas reconhecidas com a distinção de mérito Ricardo Jorge. Estamos muito gratos por terem aceitado o nosso convite e serem, nesta cerimónia, alvo de homenagem por parte do município do Porto. A pandemia de Covid-19 foi provavelmente a crise das nossas vidas. Esperemos. Vivemos um acontecimento absolutamente disruptor do nosso cotidiano, do curso do país, com impactos tremendos em diferentes dimensões da esfera pública e da esfera privada. Apesar de todas as contrariedades,
A pandemia acabou por ser também um momento ímpar de humanismo, de solidariedade e de cooperação em Portugal. Na luta contra a Covid, como aqui aliás já foi assinalado, revelamos uma capacidade de organização invulgar. Exibimos uma determinação que poucos supunham. Encontramos forças que não julgávamos ter, fomos capazes de uma entreajuda raramente vista. Agora que a Covid-19 está controlada, importa nunca esquecer que durante a pandemia Portugal demonstrou um espírito comunitário com resultados efetivos na proteção da saúde pública, na preservação do bem-estar social. Neste sentido, esta cerimónia é também um elogio ao país. Um país e um elogio à solidariedade e à resiliência que os portugueses revelaram nesta adversidade. Em diferentes setores de atividade, houve pessoas, individuais e coletivas, que muito contribuíram com as suas ações para o sucesso no combate à pandemia. Deram-nos o melhor de si mesmas, o seu altruísmo e generosidade, o seu profissionalismo e competência, o seu sentido de dever e de responsabilidade social. Minhas senhoras e meus senhores, a cidade do Porto sabe reconhecer a iniciativa, o esforço, a dedicação em favor do bem comum. Foi por isso que o Executivo Municipal decidiu homenagear cidadãos, organizações e empresas que tiveram influência na eficaz resposta sanitária à pandemia e na mitigação dos seus efeitos económicos e sociais. Uma influência que se traduziu quer num desempenho profissional abnegado, quer em importantes doações em dinheiro ou em equipamentos de proteção sanitária. Os profissionais de saúde aqui representados, por dirigentes, por médicos, por enfermeiros, por auxiliares e administrativos, merecem naturalmente um reconhecimento muito especial nesta cerimónia. Foram um exemplo de entrega, de empenho, de competência, de sacrifício durante a pandemia. Do mesmo modo que o Governo, Serviço Nacional de Saúde e DGS e Task Force do Plano de Vacinação devem ser enaltecidos pela resposta coordenada e eficaz que souberam dar à crise sanitária. É também uma forma de recordar Ricardo Jorge, porque foi ele que introduziu em Portugal conceitos e práticas da saúde pública moderna e teve a coragem de fechar uma parte da cidade do Porto quando ninguém o queria fazer. Resta-me reiterar, em nome do município, o meu profundo agradecimento pelo desempenho profissional, pelos gestos solidários que os nossos homenageados tiveram durante a pandemia. A vossa ajuda foi muito importante para enfrentarmos uma doença até então desconhecida e que tão forte abalo causou na vida de todos nós. Muito obrigado pela vossa atenção, desejo-vos boas entradas, que 2024 seja um ano pelo menos tão bom como este. Muito obrigado. Amen.